Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma honra de receber aqui Dr. Tiago. Tudo bem, Dr. Tiago? Tudo bem, Cleiton. Muito obrigado pelo convite. Que é isso, amigo. Eu que fico muito orgulhoso e honrado por ter vindo aqui no nosso podcast para esclarecer um pouco, falar um pouco para quem não te conhece, né? Inclusive, é o nosso primeiro contato hoje. Não te conheço, estou conhecendo hoje. Já estou muito satisfeito pelo fato de que você tem uma áurea muito boa, né? A pessoa sente quando a pessoa é uma pessoa do bem. Então, para quem não te conhece, Tiago, fala um pouco aí quem é você. Meu nome é Tiago de Medeiros Almeida, sou médico ortopedista, cirurgião de joelho, com raiz aqui no Seridó, tô prefeito em Parelhas e, graças a Deus, tenho sido aprovado. Massa. Tiago, você é casado, você é solteiro, tem S- filhos, Sou casado com a doutora Júlia Ferreira Lopes, também médica, pediatra, neonatologista e tenho 4 filhos. natural de Parelha, de Ela é Natal. de Natal, ela é de Natal. Bacana. Agora pronto. Já que a gente conhece você, vamos começar o bate-papo. Tiagão, vamos lá. Quando é que você falou aqui no início que você é formado em medicina, ortopedista, né, cirurgião? E a pergunta é, por que medicina? Vamos lá, meu pai é ortopedista e sempre me levou para assistir os procedimentos cirúrgicos. Eu, com 5, 6 anos, já ia assistir os procedimentos cirúrgicos. E, normalmente, o filho, principalmente o filho homem, se espelha muito no pai. É o herói, é o cara que você quer ser, quer estar junto, né? Então, eu, desde pequeno, dizia que queria ser igual ao meu pai. Então, eu acho que foi linha mesmo. Meu pai foi e eu segui, pedi para ser, fui, fiz medicina, fiz ortopedia igualmente a ele, só cirurgia de joelho, que ele é ortopedista pediátrico, e eu fiz cirurgia de joelho, só diferenciei nisso. Certo. Ah, você se concluiu quando a sua formação? 2005 eu terminei medicina, 2009 eu terminei ortopedia, 2010 eu terminei cirurgia de joelho. Show. Aí, quando você concluiu isso tudo, né? Você já foi direto para a sua clínica ou você foi já para tentar a área política? Não, aí eu era concursado do Estado, comecei a trabalhar, quando mamãe se separou, meu pai se separou da minha mãe, eu estava na faculdade e minha mãe pegou e dividiu a clínica no meio. Contanto que eu fizesse medicina e fizesse ortopedia, eu teria direito à metade da clínica. E aí, quando eu retornei, meu pai passou para o meu nome a metade da clínica e a gente ficou trabalhando durante alguns anos. Após a eleição 2012, 2013, algumas pessoas me convidam para começar a atender em Parelhas, coisa que meu pai já fazia há muito tempo, desde que tinha se formado. Eu comecei também a atender. Isso aí gerou realmente um burburinho com os políticos antigos da cidade, e aí isso ocasionou a minha entrada na política. Então, tudo começou nessas consultas que você estava fazendo lá. Nessas consultas gratuitas que eu comecei a fazer na cidade. Era, acho que 2013, 2014 teve a eleição para deputado, aí eu já entrei na campanha mais forte. Entendi. Mas você já tinha, em algum momento, você já tinha um desejo de sair com candidato a alguma coisa, ou esse desejo em ajudar a população e em ajudar as pessoas que necessitam veio depois Eu, que seu pai, como é que se diz assim, deixou de atender lá? não, o papai sempre atendeu, até hoje ele atende. O médico por si só, ele já gosta de cuidar das pessoas, já gosta de ser, assim, dentro da boa assistência, ser assistencialista, né? Mas quando. E ninguém na minha família é político. Nós não temos ninguém político. Ninguém. Ninguém. Eu fui o primeiro louco. Inclusive, meu pai era muito contra. E eu vou contar uma anécdota que aconteceu. Eu dizia que era candidato. Chegavam para meu pai, doutor Ivan, Tiago é candidato em Parelhas, né? Isso em Ele, 2000 e quanto? 2014, 15. Não, tá comendo corda. Porra, isso doía, né? Eu lutando para ser candidato ali, tá, sou candidato, papai dizia, tá comendo corda, tá comendo corda. Aí um dia eu sentei ele no consultório, pai, senta aqui. Você acredita na educação que você me deu? Ele disse, acredito. Eu disse, pois a partir de hoje, não diga que eu, não sou, que eu tô comendo corda, que eu sou candidato a prefeito. Ele disse, tá certo. Agora eu vou lhe fazer um pedido. Não suba no palanque e não diga o que você não vai fazer. Só prometo que você vai cumprir. E assim foi. Em 2016 eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu não era político. Fui candidato a primeira vez, perdi por 158 votos para o filho da maior liderança política que existia até então.
que era doutor Antônio Petronilo. Só que eu era muito cru. Cru em que sentido? Eu não era político. O povo me pedia alguma coisa, eu, não! Era muito taxativo, muito rude. E minha criação não foi política também. A criação da capital era... Eu não passava falando com o povo. Eu não tinha esse costume. Esse costume eu vinha aprender. Ah, então você era mal educado. Não, não era que eu era mal educado. Na capital você não passa como aqui no interior, que a gente que é criado aqui, passa falando, opa, tudo bom, fulaninho? Tudo bom, ciclaninho? Tudo bem? Eu não tinha esse costume. Parelhas, eu costumo dizer que a campanha 2016 foi melhor do que qualquer faculdade para mim, porque eu aprendi o costume do meu povo, o costume da região, de chegar, cumprimentar, falar, de ser mais empático com as pessoas. Porque, queira ou não, o médico é um pouco frio, até pela própria profissão. Você não pode estar todo o tempo ali sentindo o que o paciente está sentindo. Mas o Exatamente. político não, o político já vive mais isso, o político já sente mais, o político é mais empático. Embora que a gente saiba que tem todo tipo de político, mas assim, eu acho que a boa política eu consegui aprender nesse período. Entendi. E o que é que você me diz, certo? Você por hoje ser, antes você era um gestor da sua clínica, né? Você entrou em sociedade e passou a ser gestor também do segmento público, né? Quando você entrou na... Quais foram as grandes dificuldades que você teve? Vamos lá, em 2010, quando eu voltei da residência, meu pai me colocou como diretor administrativo da clínica. Então, o privado, você quebra alguma coisa, você vai lá e resolve, compra, pede alguém para comprar. Então, é tudo muito resolutivo. O tempo, time is money, tempo é dinheiro. Diferente do público. O público tem toda uma série de burocracias que é mais dificultoso. Eu entendo hoje, e eu não entendia naquela época que eu era concursado do Estado, por que que o Valfredo Gugel tinha tanto problema. Eu entendo hoje parte dos problemas do Valfredo, mas também acho que tem solução. Então, e eu consegui, como político, como prefeito, dar soluções a muitas coisas. Basta você querer e ir para cima e realmente acreditar e ter uma equipe boa que você consegue resolver muita coisa. É uma coisa que você disse bem interessante aí um pouco atrás, né? Em relação ao seu pai, o exemplo dele fez com que você tendenciasse a medicina, né? Então, Isso. eu digo muito ao pessoal, né? Que as palavras motivam, mas o exemplo arrasta, né? Arrasta. Então, você vendo o seu pai salvando vidas, ajudando ao próximo, fez com que você despertasse isso a ser médico, não é isso? Pegando essa linha de raciocínio, certo? Eh, o que você acha, certo? E o que você tem como um diferencial no seu mandato aí do primeiro para o segundo? Vamos lá. Nesse segundo, a gente tá com mais problemas financeiros. Então, a gente tá precisando ser mais criativo. A gente tá precisando fechar mais um pouco as torneiras. A gente conseguiu fazer muita coisa nos 4 primeiros anos, e eu sempre digo isso nas minhas postagens. Hoje mesmo eu falei na rádio, Bolsonaro pode ter tido todos os problemas do mundo na administração dele, mas ele cumpriu o que ele disse antes: menos Brasília, mais Brasil. O dinheiro chegava, a gente conseguia dar uma qualidade de serviço maior à população. Não se atrasava tanto os projetos sociais, porque o dinheiro chegava. Então, hoje em dia, a gente está tendo que se virar mais nos 30, como a gente diz, para poder brindar o mínimo de serviço de qualidade. Agora, lógico, todos os direitos adquiridos que a gente conseguiu durante os 4 primeiros anos, nenhum foi cortado até agora, tá? Agora, os excessos a gente está tendo que poldar um pouco. Entendi. Voltando aqui para a primeira gestão, né? Dos primeiros 4 anos, qual foi a maior dificuldade que você teve? Eu acho que essa questão de entender a máquina pública, até agosto, setembro, a gente não conseguiu deslanchar a gestão. Eu, inclusive, numa entrevista com o Marcos Dantas, que é de Jardim e hoje trabalha aqui em Caicó, com um mês de gestão, ele perguntou: e aí, como é que tá a gestão? Eu disse: penso em largar todos os dias. E virou motivo de chacota na cidade. Mas era o sentimento que eu tinha, porque eu não me via de mãos atadas, numa prefeitura que eu não sabia quanto ia entrar de dinheiro, quanto tinha para pagar, apagaram computadores. O começo foi muito nebuloso, imagina, eles 20 anos no poder, perderam,
muita coisa que eles achavam que eu ia destruir, que eu ia... E a gente tinha um estigma que eles pregavam que a gente não iria conseguir administrar. Realmente, no começo foi muito difícil, mas graças a Deus, a minha equipe, a Câmara de Vereadores, que naquele então éramos 7, nós conseguimos gradativamente chegar e mudar a vida das pessoas, que eu acho que a política é isso, o bom administrador não é aquele que economiza dinheiro, é o que leva o dinheiro para a ponta. Dinheiro público não é para ser economizado, você não pode faltar. Mas não é para ser economizado. Você tem que ter uma reserva? Tem, é lógico que tem. E a gente tem a reserva da gente. Mas o dinheiro público tem que chegar na ponta. Tem que chegar em forma de serviço para a população. E isso a gente conseguiu nesses 4 primeiros anos. Tanto que a gente perdeu a primeira campanha com 158, ganhou com 1.673 e agora com 6.690. Eu acho que foi uma diferença maior que teve, né? Na cidade, nunca houve. 1.673 já tinha sido a maior maioria. Que representa quantos por cento, mais ou menos? Eu não sei Não, a o de eleitorado. 1.673 eu não sei, mas agora a gente, acho que foi 55%, se eu não me equivoco. Agora foi 75% de maioria. Caramba, 75% de votos eu tive. caramba, olha, um negócio muito 75,24. expressivo, Foi né? muito. E a aprovação é em torno de 90. Mas nós vivemos numa cidade pequena, a Quantos minha mil habitantes, Parelhas? 22, em torno de 22 mil. Nós vivemos numa cidade pequena onde há um radicalismo muito grande. Tiago já quebrou muito esse radicalismo. Mas a gente espera, o grupo político espera não radicalizar para ir quebrando mais, porque o radicalismo só bota para baixo. Quando você se une, quando você se junta, as políticas públicas vêm de uma forma melhor. Entendi. Você tinha comentado comigo aqui, Tiago, que estava para viajar agora para a China, né? Para ir para uma feira para trazer mais inovações para a cidade. Fala um pouco mais aí sobre o assunto. Isso, Cleiton. Dia 6 eu estou indo para a China, para Hangzhou, é uma cidade da China que vende maquinário. Nós temos lá a central de cortes que estamos construindo. Foi um projeto na época do secretário de Estado, Rogério Marinho, que depois se tornou ministro e hoje é senador. Ele alocou 11 milhões e alguma coisa para o município para a construção desse prédio e para o equipamento. E o que é esse equipamento? É uma central de cortes que vai ser talvez a redenção da região, porque as oficinas de costura de Parelhas e das cidades circunvizinhas, elas não têm como ter marca própria, porque como é que você vai cortar? Se a única central de cortes grandes que tem no estado é a Guararapes. Se corta em alguns outros lugares, se corta, mas é muito mais difícil, muito mais custoso. Com a central de cortes que a gente está montando, graças ao senador, isso vai poder alavancar as marcas próprias do nosso estado, tá? Então a gente está pensando muito nisso, tá indo para lá, a convite de um grupo de empresários, conhecer essas máquinas para comprar a melhor máquina possível, a mais avançada, para que você sabe que a tecnologia ela é contínua, é continuada, todo dia tem algo novo. Então, se eu tivesse comprado a máquina uns 6 meses atrás, hoje já tinha uma melhor. Então a gente vai tentar comprar a última para inaugurar. Entendi. Tem alguma previsibilidade, tem alguma data específica que você almeja fazer A a inauguração, inauguração eu acredito que até o final do ano a gente consiga inaugurar. Mas eu vou lutar para que, deste ano, deste ano, se a gente não conseguir até o final do ano, até março, abril, a gente tem que inaugurar. certo? O galpão já está pronto? Pré-pronto, assim, já está coberto, está fazendo o piso e a parte elétrica. Que a parte Quantos, elétrica é muito cara, em torno de 600 mil reais. quantos metros quadrados esse galpão? Só para a gente ter uma dimensão da grandiosidade desse. Bom, não sei lhe dizer agora, mas até o final do podcast eu lhe digo. Tá certo. Bem, pessoal, o que você acha, certo? Quais são os benefícios que, a partir do momento que essa central de corte estiver na sua cidade, em Parelhas, certo? Vai trazer não só para Parelhas, né? Para Parelhas e região. Você já tem algum estudo o quanto isso vai impactar economicamente? Nós temos hoje em torno de 16 a 18 oficinas de costura só na cidade de Parelhas, mas temos Santana, Equador, Jardim, São José de Seridó. Então, as oficinas de costura, a nossa região sempre foi muito rica nessa questão têxtil, né? Desde o algodão, desde lá de trás. Então, assim, a gente só está
se atualizando. Hoje não tem mais algodão, mas a gente continua com essa linha de costura, com essa linha têxtil. Então, a central de cortes vai trazer um desenvolvimento muito grande, principalmente para as marcas próprias, né? Existem empresas que querem vir tomar conta e a gente quer fazer uma parceria público-privada, porque o município não tem condição de tomar conta, o município não tem know-how para fazer isso. A gente vai só potencializar para quê? Para que depois caminhe sozinho e ajude a gerar emprego e renda em toda a cidade e região. Hoje a principal fonte de receita do município é mais as indústrias ou são mais os comércios varejistas? Não, nós temos algumas linhas hoje. Parelhas, graças a Deus, economicamente desenvolveu muito nos últimos 30 anos, né? Nós temos as cerâmicas, as olarias, né? Nós temos as oficinas de costura, nós temos os minerais, que é muito pesado. Hoje, talvez a principal pedra explorada no mundo, uma das mais caras do mundo, é tirada em Parelhas, que é a turmalina, Paraíba, né? Nós temos feldspato, nós temos vários minerais lá que realmente tocam muito, além do serviço. O serviço também funciona muito forte em Parelhas. Por falar em serviço, a primeira central de cortes do estado, a primeira central de imagem do estado vai funcionar em Parelhas. Bacana. E já tem alguma previsão? Esperamos que até o final do ano também, mas se não, até abril sai. É, Emenda do senador Stevenson. O senador Stevenson, muito parceiro da nossa gestão nesses 4 anos, me ajudou muito, muito, muito. E está colocando a primeira central de imagem. Nós vamos ter lá tudo via SUS. Raio-X, ultrassonografia, mamografia, densitometria, tomografia e ressonância magnética. Tudo isso para quê? Para a nossa população. Isso vai gerar um fluxo muito grande de pessoas e, consequentemente, desenvolvimento. caramba. Eu acredito então com a ajuda de Steve, se a ajuda de Rogério, Rogério Marinho deu uma injetada muito grande, gigantesca no muito grande. município, né? Eu estou falando de uma coisa de Stevenson, né? E uma coisa de Rogério, mas eles têm sido parceiros da gestão em todos os âmbitos, em todos os âmbitos. Mas isso aí são coisas que desenvolvem a cidade e a região, né? Imagine, hoje, no estado do Rio Grande do Norte, todas as ressonâncias são pagas. O estado paga o Tiago Dias aqui, que é do nosso amigo, eu deixo um abraço para Tiago Dias, filho do Dr. Nilson, que estudou com meu pai, Dr. Nilson. É, mas o estado do Rio Grande do Norte paga para se fazer ressonância. Não tem uma ressonância pública no estado. A única que tem pelo SUS é no Onofre Lopes. A única ressonância pública que nós temos é no Onofre Lopes, que é federal. Então, olha a quantidade de dinheiro que Stevenson teve a visão de aportar para a nossa cidade para que pare de fazer isso lá. Para que possa fazer isso lá. Então, assim, eu tive a ideia, fui a ele, disse, vamos fazer isso aqui? Ele disse, rapaz, dá certo. Eu disse, vamos fazer? Eu sou doido, você também, vamos ver se dá certo? E estamos tocando a obra. Se Deus quiser, vai dar certo, porque isso vai fazer com que o povo da gente não precise, primeiro da região lá, Não tem que ir a não Natal. precise ir a Natal, nem muitas vezes vir aqui, entendeu? Não que é ruim vir a Caicó, mas são 40 minutos, às vezes o cara acamado, pô, faz lá, né? Lógico. E no seu ponto de vista, esses exames de imagem partindo do princípio que for feito lá, vai gerar uma movimentação gigantesca para a cidade, né? Gigantesca. Tanto Ah, na hotelaria, como na de comida, hospedagem. isso. Existe a proposta também, a Unifacisa, que é a Universidade Campina Grande, tá? O dono lá entrou em contato comigo e está querendo colocar uma faculdade de medicina. Isso também é outro up que vai dar na cidade se isso realmente acontecer. Mas está aguardando muita coisa, aí tem muita coisa no meio, MEC, autorização do MEC, mas existe essa conversa. Não sei se vai ser realmente referendada e aí, mas se acontecer vai ser muito bom para o município também. Não sei, né? Queria que você me dissesse aí. Hoje você sofre com que é uma dor, como eu lido diretamente com o empresariado, né? Todos os dias eu converso com empresários, uma dor latente que todos têm é o quê? Mão de obra qualificada, né? Para colocar no mercado e dar andamentos nos projetos. Você sofre também com essa falta de mão de obra capacitada? A gente sofre um pouco, assim, e alguns ceramistas lá brigam muito comigo,
porque a gente tem um projeto da janta popular. Hoje com 3,50 você toma café, almoço e janta em Parelhas. E é o município que banca? Calma, vamos falar agora isso. O café da manhã é 1,50, é o estado, o almoço R$ 2 e o jantar é de graça e é o município que banca. Bacana. Por que que você fez isso? É porque você é assistencialista? Não, não é porque eu sou assistencialista, mas a fome não espera. A gente precisa tirar esse pessoal daqui de baixo, tentar elevar ele aqui para cima, para eles poderem caminhar. Eles aqui embaixo não vão poder caminhar. Então a gente criou essa janta popular. Imagina, Campina Grande dá 500 refeições. Campina Grande é 20 vezes maior do que Parelhas. Nós damos 300 todos os dias de segunda a sexta-feira. Cardápio com nutricionista, todo bacaninha. Ou você come lá ou leva para casa. Então, além disso, por que que eu falei nisso? Porque essas pessoas são obrigadas a fazer cursos. A gente dá cursos na assistência social para que essas pessoas possam integrar o mercado de trabalho futuramente e não participem mais disso. Ninguém gosta de pedir, não. O cara pede, o cara vai atrás de um negócio desse porque realmente está precisando. Não é porque acha bom. Lógico, deixa eu corrigir. Tem uns que são marreteiros, a gente chama que tem uns que são marreteiros, mas é muito pouco. Quem pede, pede porque está precisando. Então, assim, qual o intuito? Dá a vara para pescar. Você dá o mínimo para o cara sobreviver, dá o curso e o cara vai correr atrás. Ensina e dá ferramenta para que Isso, ele possa progredir na isso. vida. Bacana. Esse projeto da janta, né? Dessa alimentação, faz quantos anos que já está ativo? Começamos, eu acho, no segundo ano de gestão, 2022. E no seu ponto de vista, o quanto isso ajudou a... Você tem alguma pesquisa, algum estudo que mostra o quanto isso já influenciou? A maior pesquisa eu acho que é a minha aprovação, 90% de aprovação. Pô, tem um vereador que é do lado da gente, no começo não era do lado da gente, se elegeu Felisberto, meu abraço pra ele. Ele me chama de Kim Jong-un, porque o cara que tem 90% é quase um ditador. Mas não é assim, é aprovação mesmo. E aí eu cito outra coisa que a gente fez na gestão. No começo da gestão, estava ainda no Covid, nós temos transporte sanitário. Aqui também deve ter, que são as vans que vão para Natal, com exames, com cirurgias, com consultas especializadas, que não tem como ser feita aqui, e acaba viajando. E eu fui nessa van. A primeira vez parou em Tangará, vi que algumas pessoas não desciam, fiquei por ali. Lá. Na segunda, pedi para todo mundo descer, paguei a alimentação. E a partir daquele momento eu disse: nenhuma pessoa mais de Parelhas vai para passar fome. O que é que acontecia? O pessoal ia, muitas vezes, não levava dinheiro, passava ou levava muito pouco e só fazia uma refeição durante o dia. Então o que é que a gente fez? A gente criou dentro do hospital um mecanismo de alimentação, onde é colocado dentro de isopores comida e bebida, sucos, comida e água, para as pessoas que vão nesses carros. Então a pessoa sai de Parelhas, quando para em Tangará, se ela não quiser, não tiver dinheiro para coisar, para descer e comer nas lanchonetes do pastel, onde ela quiser, ela come dentro do carro sem nenhum problema, segue e na volta também tem. Tudo isso para quê? Para o povo da gente não passar perreio. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha gestão. Você não sabe como o povo sofria. Muita gente pegava dinheiro emprestado para ir para consulta e para se alimentar. Ia com criança nos braços sem ter o que comer. Ou comia ela ou a criança. Isso aí foram depoimentos que eu colhi depois que eu fiz. Doutor, hoje eu tenho dignidade para ir, porque eu tenho o que comer. Hoje eu vou sem medo, porque eu sei que eu vou ter alimento na ida e na volta. Então, isso, eu acho que o político tem que fazer isso. Tem que chegar na ferida, onde dói. E você foi bem pontual aí, quer dizer, você foi na ponta da lança, você sentiu a dor que ele estava sentindo, quer dizer, você teve a hombridade de participar, de ir lá, conhecer, se deslocar e ver em loco o que estava acontecendo, Isso. né? E aí, parabéns pela atitude, é muito digna, né? Eu acredito que a pessoa tem empatia e se colocar na vez do outro, né? Fez com que você refletisse e tomasse uma ação. Porque, tipo, tem duas opções: ou você não faz nada, ou você faz a diferença. Então, eu acredito que se realmente houve esse 90% de aprovação que é que está aí,
pode ter certeza que isso aí foi mérito de ações e atitudes que ajudam na ponta, né? E quais são os planos que o amigo tem aí para o futuro? Não, assim, eu fui eleito para terminar os 4 anos, né. Lógico, a gente tem escutado muito as pessoas, os amigos, os políticos, tem conversado com algumas pessoas. Se for da vontade dessas pessoas, se a gente vir que, o grupo tá realmente forte, a gente pode avançar. Eu brinco muitas vezes fazendo analogias, ninguém entra para ser soldado a vida toda. Lógico, eu podia ter sido vereador antes, mas eu o povo, Deus conseguiu me colocar para ser prefeito. Ótimo. Será que chegou o momento de partir para alguma outra coisa? Isso aí o tempo vai dizer. Continuo trabalhando na minha cidade, continuo fazendo minhas coisas, e mostrando ao povo que eu sou capaz. Se a gente conseguir reunir forças para ser candidato a outra coisa, com certeza a gente vai. Eu nunca tive medo de enfrentar nenhum desafio. Entendi. Eh, tirando aqui, pegando um gancho no que você falou, você me disse aqui que vai para a China para trazer a máquina mais moderna, né, tecnologia. Fazendo uma associação um pouco sobre tecnologia, certo? Somos uma empresa de tecnologia, né? A Vigo Sistemas é uma empresa de tecnologia. O quanto a tecnologia vem ajudado as prefeituras e as empresas no contexto geral no seu crescimento? Muito, muito, muito mesmo. Eu acho que esses programas que são de para que a gente possa desenvolver soluções inteligentes para diminuir o sofrimento do nosso povo tem que existir. Eu lhe mostrei agora há pouco o BlaBlaCar, porque a gente está tentando desenvolver uma ferramenta lá no município onde o transporte sanitário vai ser todo mapeado para que se possa economizar financeiramente. Fora isso, a gente tem a parelhas digital, que é a questão do queimou uma luz, aconteceu alguma coisa, a gente saber o que está acontecendo na cidade. A reclamação de alguém no hospital, o parelha digital vai lá e reclama. A gente está tentando bolar soluções inteligentes. Hoje a tecnologia serve para baratear e para dar uma resposta mais rápida à Perfeito. população. E é fundamental. Hoje não tem como você administrar sem tecnologia. Não, não existe. É inversamente, não é nem proporcional. Você não tem como administrar. É É irracional irracional, a pronto. pessoa ir contra a maré. Contra a maré. Você não tem. É inadministrável você querer fazer as coisas na ponta do lápis. Não, não tem. A tecnologia veio aí para ajudar a gente a dar um bom serviço e a economizar. E fora a agilidade, né? Fora agilidade. É, diminuir os recursos, né? Ajuda a automatizar os processos. Bacana, Hoje a gente não usa mais papel praticamente dentro da prefeitura. bacana, Tudo é através de um programa chamado Prozip, onde tudo vai para lá. bacana. Sim, Cleiton, lembrei agora que o galpão todo tem 10 mil metros quadrados, mas de área construída 3.200. Lembrando também que o nosso projeto de central de cortes está totalmente linkado com a Caricidade da Moda, tá? Em primeiro momento, esses dois projetos se confluem, é cortado, é costurado e é vendido às marcas próprias na Cidade da Moda. Isso com certeza vai reverberar em todo o Seridó. Vai acabar aumentando o desenvolvimento nas outras cidades também. E qual o conselho que você daria para aqueles empresários que queriam empreender em Parelhas? O que é que você diria para eles aí? Vamos lá, Olhe para esse pessoal vamos lá. Eh, por ser empreendedor, eu fui muito criticado no começo da gestão. Quando a eólica chegou em Parelhas, eu lutei junto com a Câmara Municipal para diminuir o ISS. E a oposição brigou muito comigo porque eu estava diminuindo o ISS. Só que aí o ISS eu não estava diminuindo para a eólica, não. O ISS eu estava diminuindo, dando um recado para o mundo, para que as empresas que queiram chegar lá, a gente vai diminuir. Para as empresas que queiram montar bases em Parelhas, que queiram gerar emprego e renda, a gente é capaz de baixar. Porque eu acho que o empresário ele busca vantagens.
ele busca menos imposto, busca lucro, Para poder ser para competitivo poder ser nisso. competitivo. Então, na hora que você não baixa um ISS desse, o cara vai ficar aqui ou vai ficar lá em Natal? Vai ficar lá em Natal. Vai ficar aqui ou vai ficar perto de Recife? Vai ficar perto de Recife. Mas na hora que ele. Você diz 2% é muito pouco. 2% de um é. Mas 2% de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Aí já é um valor que vale a pena, Representativo. representativo. Então, foi isso que a gente fez. Então, eu fui muito criticado no começo, mas para os empresários que hoje querem empreender em Parelhas, que venham, a gente tá lá para ajudar, seja com terreno, seja com prédios, seja com ISS. Hoje a gente tem uma parceria muito boa com a Câmara Municipal de Parelhas no intuito de quê? De fomentar emprego e renda, de fazer com que nossa população e nossa cidade cresça. Existe algum projeto para eólica lá ou não? Já, não, já está instalado, nós temos Ah, 55 torres lá, hoje lá. e é. É, vão, vai vir o segundo parque agora e 15 torres vão passar dentro do município, mas não muito próximo, já num povoado chamado Santo Antônio, que é o povoado Cobra. Entendi. Mas toda essa receita vai para o município de Paredes. Não toda a receita, porque a gente não começou a receber. A instalação a gente recebeu o ISS, o ISS da instalação, mas agora começa o ISMS diferenciado. Deve começar do final desse ano para o próximo, e aí vai começar a melhorar um pouco, respirar um pouco. Que bom. Gostaria de falar mais alguma coisa, irmão, que eu não perguntei? Não, Sinta-se à não, vontade. só de agradecer o espaço, dizer à população do Seridó, de Caicó, que a gente tentou durante esses 5 anos que estamos à frente da Prefeitura de Parelhas prestar o melhor serviço possível à população. Em todas as áreas nós temos algo que marque. Em todas as áreas nós deixamos alguma coisa que marque. E em algumas áreas até mais de uma coisa. Porque, como eu lhe disse, o bom gestor não é o que guarda dinheiro. O bom gestor é que faz com que o dinheiro chegue à população. Lógico, volto a dizer, precisa ter uma reserva? Precisa, nós sabemos disso. Nos dias de hoje, o FPM muito variável, nós temos que ter uma reserva para não ter problema. Mas o serviço que tem que chegar. E o bom serviço chegou à população de Parelhas nesse período. Só por curiosidade, você disse que tem que deixar uma reserva. Eu imagino que quando você recebeu a prefeitura, você deve ter recebido a prefeitura com bastante reserva, né? Não, não recebi com reserva, não. Tinha dinheiros de emendas, mas reserva não tinha, não. Tinha dinheiro para executar algumas obras e nós a executamos sem distinguir de quem era. Mas reserva não tinha, não. Ao contrário, tinha 600 mil licitado para fazer uma rua, que era dinheiro próprio. Eu cancelei essa licitação, coloquei, guardei, e aí depois eu fiz a licitação quando já tinha uma reserva mais Tranquila. maior. Eh, mas sem problema de número, eu virei 2021 para 2022 com 2 milhões de reserva, virei 2022 para 2023 com 5 milhões. Aí veio o governo Lula e me apagou. Hoje eu tenho uma reserva de 1,5 milhão. Entendi. A importância de ter uma reserva, A né? Porque importância já de ter uma imaginou se você reserva. não tivesse reserva, Imagine. o percalço que você estava passando agora nesse momento, né? Grande, grande. Show de bola. Irmão, parabéns pela excelente gestão que você vem fazendo. Agradecer mais uma vez por você estar aqui e dizer pro pessoal aí, quem não segue Dr. Tiago, qual é o arroba? Dr. Tiago Almeida. Podem seguir lá que a gente tem muita coisa boa para mostrar, muita coisa diferenciada que vocês vão olhar e vão dizer: poxa, isso é feito em Parelhas. Vocês podem ter certeza disso. Eu já tô me convidando no dia que tiver a inauguração lá, eu querer ir também, viu? Será um Porque prazer, deve ser até bem porque, interessante. até porque, além de você ver isso, você tem produtos talvez para vender a quem vai tomar conta. Com certeza. E eu acho que é isso que cabe a gente. A gente tem que se fechar aqui no Seridó, lógico. O que a gente não tiver no Seridó, exportar. Importar, né? Exportar não, importar. Mas as nossas coisas têm que ficar aqui no Seridó e a gente exportar cada vez coisas melhores para fora. E eu gosto da curiosidade de como as coisas acontecem, porque você sempre tira algum aprendizado de determinada ação. Por exemplo, semana passada, retrasada, eu tive numa indústria de colchões gigante em Campina Grande e tive um aprendizado muito grande lá sobre processo. Então, com certeza dá para trazer alguma coisa e ajudar algum empresário
que também esteja na área. Não é no segmento de colchão, mas é no segmento de confecção, de boné, num nicho específico, né? Sempre dá para você tirar algum aprendizado de processo, né? Lógico, lógico, lógico. Você falou no colchão, nós temos a Mariana Estofados, que é uma fábrica de colchão e de sofás de estofados lá em Parelhas. Talvez não seja tão grande como a de Campina Grande, mas tenho certeza que é mais gostosa, a cama é melhor do que a de Campina Grande. Falando de coisas que a gente remodelou, de coisas que a gente melhorou, eu me lembrei aqui do hospital. Nós chegamos, quando você falou que eu peguei uma reserva muito ruim, tanto de prédios públicos como de dinheiro. 8 milhões de precatórios a gente já pagou nesses 5 anos. 8 milhões. E tem mais uns 3 para pagar nos próximos 3 anos. Fora isso, a gente pegou os prédios públicos todos sucateados. Todos sucateados. O hospital era deprimente. As janelas eram de papelão. Raio-x quebrado. Nada funcionava. Hoje a gente tem um hospital restaurado, todo ajeitadinho. Dá gosto você entrar no Hospital de Parelhas. O pessoal que não era acostumado disse: doutor, acho que eu estou numa clínica particular. Por quê? Porque não eram acostumados. E o principal, eu prezo muito pelo atendimento. Você sabe que eu sou médico. O principal é a humanidade, é cuidar das pessoas. E esse foi meu lema na campanha: deixa eu cuidar de você. E assim a gente fez durante esses 4 anos. Cuidamos das pessoas. Bacana. Então, eu, pela quantidade do valor que você falou que já pagou aí essa quantia em precatório, eu imagino que deve ter sido a gestão que mais pagou. Acredito que sim. Nós tivemos um problema em 2020, a Parelhas teve um problema em 2020 e gerou um precatório muito grande de 2020 até talvez 2012. Mas eu acho que a gestão que mais pagou precatório foi a nossa. Em A pouco gente vai tempo, né? levantar isso até para mostrar à população e comparar as coisas. Bacana. Então, parabéns. E, pessoal, para quem não segue o Polo de Mídia Vigo, segue lá, certo? Compartilha esse depoimento. Para quem não conhecia a história do Dr. Tiago, tá aí agora. Parabéns mais uma vez, meu amigo. E até a próxima, se Deus quiser. Agradeço, Cleiton, muito obrigado e foi um prazer estar aqui. Que bom. Obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Um abraço.